E aí, pessoal, tudo certo? Se preparem porque o patch 26.5 acabou de chegar e olha, ele promete dar uma boa chacoalhada no jogo bem na hora de um dos maiores torneios internacionais. Vamos dar uma olhada em tudo que essa atualização está trazendo. Então, embora todo mundo esteja de olho no que os pro players vão fazer, a verdade é que as mudanças desse patch vão muito além. A gente está falando de ajustes de balanceamento que vão impactar diretamente as partidas ranqueadas de todo mundo, novidades na loja de itens e até umas melhorias de sistema bem importantes. Vamos desvendar tudo isso juntos. Para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 4 partes, beleza? Primeiro, os ajustes feitos pensando lá no competitivo. Depois, o balanceamento para a fila ranqueada, o nosso dia a dia. Aí a gente passa para as novidades nos itens e, por fim, algumas melhorias gerais na experiência de jogo. Bora lá! Vamos começar pelo prato principal, as mudanças que foram pensadas para definir as estratégias dos melhores jogadores do mundo. E o foco aqui, sem dúvida nenhuma, é a rota do meio. A própria Riot deixou bem claro qual é o objetivo principal aqui: diversidade. A ideia é abrir o leque de estratégias para que a gente não veja só os mesmos magos de controle dominando mid em todo o santo jogo. E o primeiro da lista é o Azir. A mudança nele é bem específica, diminuíram o crescimento de vida dele. Na prática, isso quer dizer que ele vai ficar um pouco menos tanque no final do jogo. O porquê disso? Para criar uma fraqueza contra assassinos AP e forçar os times profissionais a pensarem em mais contra-escolhas. A Orianna, bom, ela tem sido a maga do mid, né? Então, para dar uma freada nesse domínio, aumentaram o tempo de recarga do Q dela nos primeiros níveis. Parece pouco, mas esse segundinho a mais cria uma janela de oportunidade para os oponentes finalmente conseguirem trocar dano com ela sem tomar a bolinha na cabeça o tempo todo. Com a Talha, a mudança é um pouco mais sutil. Diminuíram o dano base do Q dela, o que afeta a velocidade com que ela limpa as ondas de minions. A consequência, ela demora um pouquinho mais para poder rotacionar para as outras rotas. Mas, para não matar a Talha Jungle, eles compensaram aumentando o dano bônus contra monstros. Inteligente, né? E aqui a gente vê um foco total na utilidade. O clone da Neeko era uma ferramenta incrível para checar moita sem parar, dando muita visão. Agora, o tempo de recarga só começa a contar quando o clone desaparece. Isso limita bastante o uso repetido dessa habilidade para controle de visão. Ok, saindo um pouco do cenário profissional e vindo para o nosso campo de batalha, a fila ranqueada. Agora a gente vai ver as mudanças que vão impactar diretamente as nossas partidas. O Garen está recebendo um buff legal para ajudar nas trocas na rota do topo, principalmente no começo do jogo, antes mesmo de ele fechar os primeiros itens. A velocidade de movimento do Q dura um pouco mais e o dano do E aumentou. É para chegar girando com mais força. O nosso inseto assassino da selva estava um pouco forte demais, vamos combinar. Por isso, a Riot decidiu dar uma pequena nerfada nele. Reduziram um pouquinho a velocidade de movimento base e o dano de explosão do Q contra alvos isolados. É para ele pensar 2 vezes antes de pular. Já pro Lee Sin, o buff é simples e direto. Aumentaram o dano do Q, a onda sônica, em 5 pontos em todos os níveis. É um pequeno empurrão para reforçar o que ele faz de melhor, botar pressão no início do jogo e deixar as emboscadas dele ainda mais letais. A abordagem para o Varus é fascinante. Em vez de simplesmente nerfar, a Riot está incentivando a diversidade de builds. A build de letalidade, que estava super popular e focada em explodir com o Q, foi enfraquecida. Ao mesmo tempo, a build de dano ao contato, com mais ataques básicos, recebeu um buff bem legal no W. O objetivo, é claro, dar mais de um jeito de se jogar com o campeão. E não são só os campeões que mudam, né? A loja também teve novidades. Vamos dar uma olhada em 2 itens bem importantes. Para começar, o item de assassino AD, Ubris, ele ficou 200 de ouro mais barato. E qual o impacto disso? É bem simples. Com um custo menor, os assassinos conseguem fechar esse item mais cedo, atingir o pico de poder deles antes, e com isso começar aquele efeito bola de neve que a gente conhece bem. O medalhão também mudou, mas de um jeito diferente. O poder do escudo foi redistribuído. Ele agora está bem mais forte no momento em que o item é comprado, lá pelo nível 8, por exemplo. Isso torna o medalhão uma primeira compra muito mais interessante para suportes tanques. E para fechar, vamos falar de 2 atualizações de sistema bem grandes que vão afetar todo mundo que joga. Primeiro, uma ótima melhoria de qualidade de vida, principalmente para quem está começando. Agora existe um indicador visual que mostra quando um ataque básico vai dar o último golpe em uma tropa. Claro, isso não conta buffs e outras coisas, então a habilidade ainda é super importante, mas já é uma bela ajuda.
E agora, uma das mudanças mais pedidas pela comunidade. A Riot está apertando o cerco contra a toxicidade. A mensagem deles é direta e reta, como a gente pode ver nessa citação. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que acabou a moleza. Ofensas realmente graves como discurso de ódio ou ameaças não vão mais resultar só numa restrição de chat. Agora, o resultado vai ser o banimento da conta. Simples assim. Resumindo tudo, o que a gente vê nesse patch é um esforço grande para abrir o leque de estratégias no competitivo, ao mesmo tempo em que alguns ajustes finos são feitos para o resto dos jogadores. O Rift com certeza vai ficar diferente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Com todas essas mudanças, qual campeão vai se destacar e se tornar a nova grande ameaça desse patch? É algo para a gente ficar de olho na próxima partida.